Bom, pessoal, meu nome é Zé Rui e na aula de hoje nós vamos dar sequência no estudo do nosso projeto dentro do padrão MVC, só que agora nós vamos mergulhar um pouco mais dentro do nosso pacote de repositório, do nosso pacote DAO, ou seja, nós estamos dentro da camada modelo, dentro dela nós temos a camada DAO, que é responsável por acessar os objetos que estão lá dentro do banco de dados. Por isso, então, nós vamos usar a nosso favor a tecnologia JDBC, que é o Java Database Connectivity, ou seja, ela é uma API de níveis de chamadas para trabalhar especificamente com banco de dados. Vamos ver como que isso aqui funciona? Então, na aula passada, nós fizemos esse cascateamento do método salvar, ou seja, o usuário clica lá na camada de visão no botãozinho salvar, aqui dentro ele tem um controlador que chamou o método cadastrar aluno chamou quem? O método save, que é do pacote DAO da camada de modelo, certo? Então vamos dar um zoom aqui, e vamos ver aonde nós paramos na nossa última aula. Olhando então para o método save, que está dentro da camada de modelo do pacote DAO, nós percebemos 4 elementos básicos que nós precisamos e que nós vamos observar lá dentro do código também, que são eles então: uma conexão com o banco de dados, a SQL, que vocês viram lá na disciplina de banco de dados, que nada mais é do que a linguagem de consulta a um banco de dados. O terceiro elemento é a declaração, ou seja, é o elemento responsável por fazer essa execução dessa consulta SQL. E quando você estiver trabalhando, por exemplo, com o select, que é buscando algo do banco de dados, você vai ter esse quarto elemento, que é o result set. Vamos só dar uma olhadinha, identificar cada um deles aqui nos slides e aí a gente vai para o código. Então, o primeiro elemento básico que nós temos, na verdade aqui eu coloquei a conexão, mas pela ordem cronológica das coisas, você vai escrever a sua SQL, certo? Então aqui é basicamente o seu conhecimento da disciplina de banco de dados. Nesse caso aqui, pessoal, nós estamos trabalhando com o banco de dados SQLite, que é um banco de dados muito simples, porém ele dá conta de fazer bastante coisa, e para a nossa disciplina aqui ele já vai ser suficiente para os exemplos que eu quero dar. Então vamos lá. Nessa primeira SQL aqui, eu estou fazendo um insert, né? Afinal de contas, nós estamos dentro do método salvar aluno. Então eu vou dar um insert into aluno. Aqui eu coloco os campos da minha tabela. Neste caso, eu coloquei o ID de aluno como autoincremento, então eu não preciso passar ele aqui na SQL. Automaticamente, o que vai acontecer? O JDBC, juntamente com o SQLite, na hora de fazer esse insert, vai verificar que ele é autoincremento e vai preencher automaticamente para mim. Na sequência, então, como a maioria das linguagens SQLs, nós temos então aqui um values, e aí nós colocamos as interrogações de cada um desses campos. Então essa primeira interrogação corresponde ao valor que eu vou colocar para o nome, essa segunda para o sexo, a terceira para a idade e assim sucessivamente. Perceba que isso aqui vai ser interessante na hora de nós preenchermos a nossa statement, tá? Que aí nós vamos ter que fazer referência a cada um dessas interrogações aqui. Mas por hora eu quero só te mostrar aqui. A primeira coisa que tem no método save lá dentro da sua camada DAO é a SQL, tá? Feito a SQL, eu vou precisar agora de uma conexão. Essa conexão é os dados necessários para que o JDBC consiga comunicar, neste caso, com o SQLite. E aí eu vou te mostrar mais adiante, tá? Por enquanto aqui, eu só preciso saber que eu quero pegar uma conexão. Eu preciso de uma conexão para que esse método salvar funcione. Então eu vou vir aqui e vou preencher, criei aqui uma variável, nem precisava dela, tá, gente? Poderia ter colocado direto aqui, tá, nessa linha 41,
colocar o persistência.getConnection. Essa classe persistência de dados, ela vai seguir o padrão de projeto Singleton, exatamente para que eu garanta que tenha sempre uma única instância da minha classe persistência. O princípio do padrão de projeto Singleton vem a calhar para esse caso aqui, porque o padrão Singleton diz o seguinte, que eu vou ter a criação singular, ou seja, eu vou ter uma única instância da minha classe que eu estou trabalhando. Então, uma vez que nós pegarmos essa conexão, nós podemos, então, preparar a nossa declaração SQL. Tá? Então, esse prepare statement nada mais é do que pegar essa SQL, que é um texto, colocar ela dentro da conexão, e lá dentro eu já tenho esse método de preparação da declaração, né, da nossa statement, e aí eu vou jogar isso aqui no objeto statement só para facilitar, igual eu fiz aqui, ó, criei uma variável auxiliar connection para usar ela aqui para não ficar uma linha muito grande, tá? Então criei aqui uma variável do tipo statement, vocês vão ver que lá na classe eu coloquei ela como atributo, até porque todos os métodos vão precisar dela, então eu joguei ela como atributo da classe. E aí agora, pessoal, é a parte bem legal, né? Até bem simples. Ou seja, eu vou preencher cada uma dessas interrogações. Eu vou dizer, ó, declaração, seta para mim a primeira interrogação, que é do tipo string, com o aluno getNome. Entendido isso, é exatamente o que vai acontecer. Por isso eu até coloquei aqui, é bastante simples fazer esse preenchimento de cada uma dessas interrogações, desses campos. Basta eu saber o índice e o tipo de cada parâmetro. Por exemplo, na hora que eu for preencher aqui o campo nome, ele vai estar vindo como parâmetro lá do método save, eu faço um casting nele para o objeto aluno, e aí eu vou fazer o seguinte, olha, o tipo dessa interrogação aqui é string, e ela é a primeira. Só um cuidado aqui, pessoal, porque tudo em Java, em C++, né, a gente sempre começa de zero. Mas nesse caso específico, essa API JDBC, ela começa de 1, tá? Então, a sua primeira interrogação vai ser o índice 1. Só toma cuidado com isso, porque é intuitivo para a gente pensar no zero. E aí, aqui eu coloco o índice, que é o 1, e aqui eu preencho com o valor que eu quero, que é aluno.getNome. Agora, eu só vou repetir o processo para o sexo, idade, matrícula e ano de ingresso. Só isso, eu pego cada um dos atributos da minha classe aluno e preencho com o respectivo tipo. Como, por exemplo, aqui a idade, eu vou usar então o statement setInt, ele é a terceira interrogação, por isso aqui é o 3, e eu vou pegar aluno getIdade. Tá? Feito isso, eu vou mandar executar essa SQL. Se tudo der certo, ele vai vir para a linha 51 e a gente finaliza essa declaração e lá no final de tudo, nós fechamos a conexão. Então, só para relembrar para você o try-catch, se em algum desses passos aqui, ó, da linha 40 até a linha 51, acontecer qualquer avaria, ele vai disparar um throw aqui, que é um runtime exception. Tá? Ele vai sinalizar para a classe de cima, quem chamou ele, que houve um erro aqui. Beleza? Agora, se não acontecer nada, se ele conseguir executar e ele fechar essa declaração, ele vai lá para o finally. O que o finally faz? Ele sempre vai ser executado. Independente se isso aqui deu certo ou errado, ele vai sempre passar na linha 55, que é uma boa prática, né, pessoal? E aí aquela brincadeira, né? Se você sujou, você limpa. Se você abriu, você fecha, né? Então, não esqueça disso, tá? Tem essa brincadeira, mas a gente leva isso a sério porque sempre que você abrir uma conexão, fecha ela, que vai ser bom para você, para o seu sistema, para a saúde até mesmo do seu banco de dados, ok? E aí, cadê o result set? Como eu falei no início, pessoal, o result set ele vai aparecer naqueles métodos, nós estamos no método save. O método save, basicamente, ele chama o insert. O insert não vai te retornar nada. Agora, quando você estiver fazendo, por exemplo, o método find, que é encontrar um determinado elemento, você está usando basicamente um select. Então, quando você faz um select, você espera receber como resposta um conjunto de dados. E aí, esse conjunto de dados vai ser esse result set que ele utiliza para que você pegue ele agora e manipule ele lá dentro da camada de modelo. Beleza?
Mas na hora que nós formos mostrar agora no código, o método find, você vai ver o result set. Então não esqueça disso. Esse primeiro passo da aula aqui, eu quis mostrar para vocês que precisa desses 4 elementos para você não esquecer deles, que são então a conexão, a SQL, a declaração e o result set quando ele existir. Então agora nós vamos verificar lá dentro do código cada um desses métodos aqui. Eu te mostrei só o save aqui no slide, mas agora nós vamos ver o update, o find all e o delete, tá? Então pessoal, agora aqui dentro do NetBeans, nós vamos fazer o processo análogo ao que nós fizemos no método save. Então aqui foi o método save dentro da classe aluno.dal. Na sequência aqui, muito parecido, nós temos também agora o método update. Então ele recebe como parâmetro um objeto do tipo aluno. Lembrando que aqui eu estou usando uma superclasse de todos eles, que é o object. Faço um casting aqui na linha 60. E aí, o primeiro elemento que eu falei para vocês é a SQL. Então aqui ó, é comando de SQL, tal qual você estudou lá na disciplina de banco de dados. Então ó, update tabela aluno. Eu vou setar cada um dos campos que eu desejar. Então eu coloco nome igual interrogação, vírgula, sexo, idade, matrícula e ano. Se eu quisesse apenas mudar o nome, bastaria eu apagar isso aqui, beleza? Mas eu quero fazer um update de todo o meu objeto aluno. E aí eu tenho que falar para ele quem é o cara que eu estou atualizando. Para isso, então, eu utilizo como referência o ID, que é a minha chave primária. Tá? Uma dica aqui, pessoal, eu sempre dou um espaço aqui, eu não sei se está dando para ver aí, ó, mas antes de começar cada linha, eu dou um espaçozinho aqui. Por quê? Porque já apanhei muito com isso aqui, às vezes, sem querer a gente deixa assim, ó, e aqui também. Aí o que acontece? Ele vai concatenar aqui ó, o que você escreveu no ano do ingresso junto com a cláusula where. Então a minha dica aí de quem já apanhou bastante é coloque sempre um espaçozinho aqui ó, em cada uma das linhas da sua SQL para você não ter problema, beleza? Próximo passo, já que eu tenho a SQL, eu preciso da conexão. A conexão vai vir por meio da persistência no método getConnection. Esse método getConnection, pessoal, é o método responsável por verificar se é o padrão singleton. Tá? Eu vou te mostrar isso mais na frente. E ele é um método estático, então ele pertence à classe persistência. Ou seja, eu não preciso fazer um new em persistência para conseguir chamar esse método. Qualquer método que seja estático, ó, vamos de curiosidade dar uma olhada aqui. Ó. Essa é a classe persistência que utiliza o padrão singleton. Olha só que legal. O padrão singleton, já dando uma palhinha então, o que ele é? É um método em que a classe ela não pode ser construída pelo construtor dela. Isso significa que não são as outras classes que vão construí-la, mas algum método dela próprio que vai fazer essa construção. Por quê? Porque o método está como privado. Se está como privado, tem jeito de eu chamar esse construtor aqui? Não. Então, para que eu consiga usar esse método construtor, eu vou ter que usar um desses dois métodos aqui que são públicos. Ó. Neste caso, é o getConnection, que ele verifica, ó, a conexão é igual a nula, ou seja, se não existir nenhuma conexão, ele cria ela para a gente. Se já existir, ele vai retornar a conexão que já existe. Só isso. Essa é a sacada do padrão singleton para a connection. Próximo passo, ter a conexão na mão. Então eu vou chamar de novo aqui, ó, persistência getConnection. Aqui nós estamos no padrão singleton, então você vai perceber que persistência é nome de classe. E isso só é possível de fazer, ou seja, sem criar o objeto persistência, porque getConnection é estático, tá? Então, eu não estou preocupado com isso aqui agora, eu vou te mostrar isso com detalhes mais à frente, mas por hora o que você precisa eu preciso da conexão. Com a conexão na mão, eu posso fazer a preparação da minha declaração SQL. Então eu faço um prepare statement, passando a SQL, e agora aqui eu vou simplesmente preencher cada um dessas interrogações. Eu costumo separar aqui, gente, de novo, porque eu já apanhei bastante também, eu acabo confundindo, se não deixar tudo assim, ó. Se ficar tudo assim, eu me confundo. Quem é a sexta interrogação? Então, por via das dúvidas, a gente usa o comentário a nosso favor, tá? Então aqui eu sei que da linha 70 a 74 eu estou preenchendo os dados de aluno
e na linha 77 eu estou informando quem é o ID desse cara que eu quero atualizar, tá? Porque muitas vezes a gente confunde, né? De novo, aluno get ID, esquisito, né? Você vai atualizar, se você tiver tudo junto, você olha para isso aqui e fala, você está atualizando o ID não é autoincremento, então eu costumo separar dessa forma. Então aqui, preencheu cada um dos campos, agora eu faço um execute. Executei, fechei, se acontecer qualquer erro, eu lanço uma exceção do tipo runtime exception ou do próprio SQL exception, tá? Se eu quiser fazer isso aqui, só que ele vai me obrigar que, se ela é uma SQL exception, ela deriva de exception que é checada. Se é checada, eu tenho que obrigatoriamente colocar o cara aqui em cima, é o que ele está falando para mim. Ou eu trato, ou eu sinalizo aqui em cima que tem um problema aí, tá? Então, para não ter isso aqui, eu deixei como runtime exception mesmo, que aí já resolveu o problema. E, novamente, eu fecho a minha conexão fazendo um persistência.closeConnection. Não esqueça disso. Então, aqui nós fizemos os dois métodos que são o novo e o editar, ou seja, o insert e o update. Agora, nós vamos fazer o método find all, ou seja, a listagem de todos os caras da minha base de dados que são alunos. Para isso, então, pessoal, perceba que eu vou criar uma lista de objetos para preencher com alunos, que é essa lista que vai me retornar do banco de dados, e aí eu vou precisar, então, dos meus 4 elementos. Da minha SQL, que nada mais é do que um select asterisco from aluno, ordenando em caixa alta pelo nome, tá? Ah, Zé Rui, esse upper aí funciona no MySQL, no Postgre? Talvez sim, você tem que olhar qual que é a documentação de cada um deles. Eu sei que para o SQLite, para jogar todo mundo para a caixa alta, é o upper, tá? Então, não vai usando essas funções SQL, essas aqui que eu estou dizendo, está marcada aqui, em qualquer banco de dados não, você tem que olhar a documentação primeiro, tá? Mas basicamente aqui eu tenho uma SQL simples, em que isso aqui agora vai ter o result set. Então, antes de chegar lá, vamos passo a passo. Ó, aqui agora eu já fiz direto, eu já não estou usando mais aquela variável connection, tá? Eu estava gastando uma variável a mais. Então é persistência get connection, chamando aqui a preparação da SQL de novo, tá? E aí eu crio meu objeto statement. E agora, pessoal, chegou o result set. Perceba que agora o comando não é execute, é execute query. Ou seja, executa essa consulta para mim. E aí, se você der um Ctrl espaço aqui, ó, você vai ver que na chamada, na assinatura da função, ele já te mostra que ele retorna um result set. Então, enquanto o outro era sozinho, né? Você tinha uma linha dessa forma aqui, ó, até porque ó, o execute retorna no máximo booleano. Se você não quiser pegar, não tem problema, tá? Mas aqui ele vai te retornar um conjunto de dados. Então, eu já crio aqui o meu objeto result_set, que é da classe result_set. E agora, pessoal, eu vou fazer o quê? Eu vou passar, esse result_set é um conjunto. Eu vou passar elemento por elemento, fazendo o quê? Pegando cada um desses campos e criando um aluno. É o que eu vou te mostrar aqui agora. Então, ó, enquanto result_set tem next, ou seja, esse execute aqui me retornou um pacotinho de elementos, certo? Uma lista de elementos, que é o result_set. Com esse result_set na mão, eu faço o seguinte comando. Enquanto result_set tem next, ou seja, tem próximo, ainda tem elemento, pega ele para mim. E aí, se a gente olhar aqui, dar um Ctrl espaço aqui no resNext, é interessante que ele retorna só um booleano, né? Do tipo, olha, tem próximo. Só que, na verdade, o next não faz só isso. Se a gente vier aqui ó, na documentação do Java, aqui e procurar o next e der um zoom aqui, ó, olha aqui, o que o next faz? Ó, ele move o cursor para frente uma linha da posição corrente. Ou seja, a gente achava que ele simplesmente retornava um booleano do tipo, se eu chamar result_set.next, deixa eu deixar ele marcado aqui, ó, a gente achava que ele simplesmente retornava um booleano, mas não. Na verdade, ele faz o next, ou seja, ele pula um cara, move o cursor para frente na sua lista e ainda te retorna true ou false.
Então, por isso que aqui no código eu fiz dessa forma, enquanto result7. Então, você tem que lembrar que ele está fazendo duas ações, que ele está verificando se tem próximo e andando com esse cara para frente. Olha para essa imagem aqui, ó. Então, ó, nesse slide aqui, eu coloquei isso. Ó. Você tem o result7, e aí quando você faz result7 next, ele vai fazer o quê? Ele vai pregar a primeira linha. Depois, se você fizer result7 de novo, ele vai pular, jogar o cursor para a próxima linha. Foi o que nós lemos lá na documentação. Se você fizer result7.next de novo, ele vai pular para a próxima linha. Então, cada vez que ele pular de linha, ele fez esse apontador andar uma casa para frente. Ou seja, pular para o próximo registro. Uma vez que você pulou para o próximo registro, basta agora eu pegar o ID e colocar dentro do ID de aluno, o nome, colocar dentro de nome de aluno, o sexo dentro do sexo de aluno, a idade e a matrícula, que é o que eu vou fazer exatamente aqui, ó. Olha só, result7, aí eu tenho que saber o tipo de novo. GetInt, que é o primeiro cara, getString, que é o nome, getString de novo, na verdade eu converti para char, né? Que o sexo lá eu estou usando como letra, então eu tenho que converter para char. Getinteiro, que é a minha idade, getString, que é a matrícula, e getInt de novo, que é o ano de ingresso, certo? Então, foi exatamente isso que eu fiz. Eu peguei cada um desses caras aqui e montei o objeto. Uma vez que eu montei esse objeto, o que eu vou fazer com ele agora? Eu vou adicionar na minha lista, porque eu estou no método findAll. Então, ó, eu monto aluno por aluno e jogo ele aqui dentro. Então, ó, uma vez que eu fui adicionando cada um dos alunos, vai chegar um dado momento que eu vou fazer result7.next e não vai ter ninguém. Se não tiver ninguém, ele sai fora, fecha a minha declaração e fecha a minha conexão e retorna a lista. Essa lista é uma lista de objetos. Só que, particularmente, lá dentro dela é um aluno. Então, você vai conseguir fazer casting depois se você precisar. Beleza? Próximo método, pessoal, que eu devia até ter começado por ele, né? O find. Então, basicamente, é fazer uma SQL, que é um select from aluno, passando o ID desse objeto. E aí eu vou achar um único elemento. Só que, qualquer SQL que eu faço, pessoal, vamos na ordem aqui, né? Eu pego a minha conexão, crio a minha statement, preencho o meu único parâmetro, que é essa única interrogação, com o ID do aluno, e faço uma execução. E vou ter um result7. Era isso que eu estava dizendo. O computador não sabe, o execute query não sabe quantos elementos vai ter lá dentro. Por mais que a gente já sabe previamente que vai ser 1, se tiver vai ser 1, porque não tem dois IDs iguais, ele, independente disso, ele não sabe. Então você vai ter que fazer a mesma coisa. Você vai ter que iterar com result7.next, pegando um por um. Mas nesse caso é um elemento só, né, gente? Se tiver ele mesmo. Então foi até por isso que eu coloquei aqui a declaração de aluno aqui fora, para que eu faça o return dele aqui já de uma vez, tá? Que aí, na hora que quem for pegar lá, vai pegar um aluno vazio, significa o quê? O find não achou ninguém, tá? Mas no final faz o close e fecha a conexão, não esquece disso aí não. Próximo método que nós vamos ver aqui dentro da classe aluno DAO, o delete. Basicamente eu vou passar uma SQL do jeitinho que nós aprendemos, que é delete from aluno, where id, passando esse cara. Pego a conexão, crio a minha declaração, preencho a minha condição, né, o meu campo aqui, executo, olha só, aqui já foi execute de novo, não foi execute query. Por quê? Porque aqui eu estou dando um comando que não vai me retornar nada, eu estou mandando fazer uma deleção lá dentro, nada mais, eu não estou esperando o result7. Fecho a minha declaração, aqui eu coloquei para retornar true, pessoal, mas nem precisava, tá? Que aí no caso eu teria que colocar true aqui ou false no final, tá? Mas aí não esqueça de novo de fechar a conexão. Feito isso, pessoal, nós passamos pelos métodos clássicos de uma DAO, que são eles então, save, delete, find e findAll, certo? Tanto é que foi por isso que eu criei uma interface que eu estou chamando ela de DAO, porque aí se eu tiver outras classes DAO, por exemplo, professor DAO, obrigatoriamente quem for fazer ela, olha aqui, ó, eu não estou colocando aqui em cima, aluno DAO implementa IDAO, então eu sou obrigado a implementar cada um desses métodos aqui.
Isso organiza o meu código, organiza o meu projeto. Eu posso delegar para você, por exemplo, fazer o aluno DAO, o professor DAO, e aí você vai ter que seguir esses nomes aqui. E aí o nosso projeto fica padronizado. Então, esses aqui são os clássicos, que praticamente todas as classes DAO vão ter. Talvez vai mudar de nome, tá? Às vezes a pessoa vai usar no português, salvar, apagar, encontrar, ou algum nome parecido, né? O delete pode ser remove, enfim. Mas, em síntese, vai ser basicamente esses 4 aqui. Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, aqui na Aluno DAO, eu tenho um método chamado find by matrícula. Ou seja, a minha regra de negócio pediu isso. Por quê? Porque na hora que eu vou adicionar um elemento nesse banco de dados, eu verifico se já tem alguém com essa matrícula lá dentro. Só para ser mais uma segurança para não ter dados duplicados. Então, pessoal, o find by matrícula nada mais é do que vai receber, é como se fosse o find, tá até aqui em cima, ó, o find, só que recebendo uma matrícula como entrada. Então, é um select from aluno where a.matrícula igual a matrícula que você quiser. Aqui eu até coloco para você que é aquele alias, né? Quando você quer dar um apelido para a tabela aluno, você pode fazer dessa forma, usando a palavrinha as, tá? E aí, lembre de usar ela então na hora que você for chamar os seus campos aí. Beleza? Aqui dentro é a mesma coisa. Pega a conexão, prepara a declaração, preenche os campos e executa. Beleza, pessoal? Um detalhe aqui. Quando nós estamos trabalhando com frameworks, por exemplo, nas próximas aulas nós vamos usar o JPA Hibernate. Então, vocês vão ver que é um padrão de nomenclatura você já colocar no nome do método dessa forma. Find by matrícula. O nome exatamente idêntico ao que você tem lá no seu campo da tabela aluno. Então, se você fosse fazer um método que procura um aluno pelo ano de ingresso, qual nome você daria? Find by ano de ingresso. Vocês vão ver que hoje em dia tem frameworks que basta você assinar que ele já constrói isso aqui para você de forma automática. Mas enfim, são cenas dos próximos capítulos. Beleza? Então aqui a gente fecha essa conversa sobre como usar o JDBC a seu favor, como acessar um banco de dados, como pegar aquela disciplina de banco de dados e colocar ela aqui dentro agora. E aí só ficou faltando te mostrar a conexão, como que constrói isso aqui. E aí na próxima aula nós vamos fazer uma aula sobre esse padrão singleton e te mostrando basicamente como que isso aqui funciona. Tá joia? Então se você gostou dessa aula, dá um joinha, compartilha com seus colegas. Se não for inscrito no canal, inscreva-se e até a próxima, pessoal. Valeu!